Olá, eu sou Mário Lopes e nesse vídeo nós vamos conversar sobre formação de preço. Quais são os principais aspectos que nós precisamos analisar, considerar no momento que estamos determinando o preço do nosso produto ou do nosso serviço? Bem, se nós vamos conversar sobre formação de preço, é importante que nós tenhamos em mente que o preço faz relação com o custo e com o valor do produto. Quando a gente fala de valor, nós estamos pensando na percepção do nosso cliente. Qual o valor que o seu cliente atribui ao seu produto? Então, no momento que você vai determinar o preço do seu produto ou do seu serviço, você precisa lembrar, você precisa analisar qual é o valor que o seu cliente atribui ao seu produto. Porque você não poderá estabelecer um preço superior a esse valor. Da mesma forma que você tem que analisar o custo do seu produto. Você não pode estabelecer um preço inferior ao custo do seu produto, porque senão você vai ter prejuízo. Eu gosto de mostrar muito essa figura. Olha só, o que você vê nessa figura? O que você está vendo nessa figura? É muito interessante. E eu queria que você analisasse o que você está vendo nessa figura. Tem pessoas que veem uma jovem, tem outros que veem uma senhora. Mas por que eu trago essa figura quando eu vou conversar sobre formação de preço? Porque não adianta você ter uma percepção sobre o seu produto, uma percepção sobre o seu serviço e o seu cliente ter uma outra percepção. Você pode achar que o seu produto é fantástico, que é muito valioso, que você pode estabelecer um preço de venda altíssimo, mas seu cliente não percebe assim. Ou você acha que seu produto é muito simples e não tem condições de estabelecer um preço maior, mas seu cliente ele tem uma percepção altamente qualificada em relação ao seu produto. Então, no momento em que você for determinar o preço do seu produto ou do seu serviço, é importante você entender, conhecer muito bem a percepção do seu cliente. A sua percepção e a percepção do cliente precisam estar alinhadas. Ok? Um outro aspecto que a gente precisa analisar é o posicionamento do seu produto, o posicionamento da sua empresa. Tem empresas que o enfoque é no custo. Então, ela vai trabalhar um preço baixo, um preço acessível. Tem outras empresas que se posicionam pela diferenciação. O produto é um produto diferenciado, é um produto que tem qualidades específicas e o cliente percebe isso. Deste modo, você tem condições de estabelecer um preço muitas vezes até superior a dos seus principais concorrentes. E aí eu pergunto, qual o seu posicionamento? O seu produto, você vai estabelecer um enfoque no custo, ou seja, preços baixos, preços acessíveis, ou você vai estabelecer uma estratégia de diferenciação? Um produto diferenciado, um produto que entrega um valor a mais, algo a mais ao seu cliente. E isso vai permitir com que você estabeleça preços superiores. Percebe que até o momento nós já estamos falando de cálculos. Estamos falando de posicionamento, de cliente, percepção do nosso cliente, porque são aspectos fundamentais antes de começarmos a calcular o nosso preço. Fiquem tranquilos, porque nós vamos sim aprender a calcular o nosso preço de venda. Mas antes, tem alguns pontos importantes que a gente precisa conversar. Um outro ponto muito importante é o ciclo de vida do produto. Tem produtos que têm um ciclo de vida muito curto e agora, com o avanço da tecnologia, esses ciclos de vida estão cada vez menores. O ciclo de vida começa no momento em que ele é introduzido ao mercado. Depois ele começa a crescer, depois ele alcança uma maturidade, depois ele declina.
Tem produtos que esse ciclo de vida é muito longo, mas tem produtos que entram no mercado, crescem, alcançam a maturidade e rapidamente declinam. Nós precisamos observar o ciclo de vida do nosso produto, porque dependendo da etapa do ciclo de vida, o preço pode ser estabelecido de uma forma diferente. No momento em que ele é introduzido ao mercado, muitas vezes, eu posso citar aqui situações de produtos de tecnologia, você tem condições de estabelecer um preço superior, porque muitas vezes os clientes estão ávidos por novidades, por uma tecnologia nova, produtos eletrônicos, celulares, isso acontece muito. Só que depois que ele alcança uma maturidade, ele vai sendo defasado, não tem condições de sustentar esse preço. E você precisa de fato reduzir e assim reduzir a sua margem. Então observe que é mais um fator que nós precisamos observar no momento de estabelecer o nosso preço. Existem no mercado diversas estratégias, diversas políticas e estratégias. Cada empresa utiliza uma estratégia diferente para atrair os seus clientes. E o preço é uma das estratégias. Tem empresas que utilizam preços iscas. Como iscas, ele utiliza um produto com preço baixo, fortalece uma propaganda e com isso ele atrai clientes e consegue vender outros produtos que estão com preço maior, com a margem de contribuição maior. Outra estratégia muito utilizada são os preços quebrados. R$ 39,90, R$ 45,90, isso é muito utilizado e muito eficaz. Porque o cliente ele não consegue perceber a totalidade do valor. Então, se você diz que é R$ 39,90, se você estabelece R$ 39,90, o cliente percebe que está na casa dos R$ 30. Então, tem sido muito eficaz. Existem diversas políticas e estratégias para atrair os clientes. Algumas empresas utilizam preços com descontos periódicos. Quarta-feira é a quarta-feira do verde, quinta-feira da carne. Enfim, isso faz com que o cliente esteja atento e possa ser atraído para comprar este e outros produtos. Outras empresas também utilizam preços randômicos, aleatórios. Sempre que você acessa o site, sempre que você entra em contato com a empresa, sempre tem promoções, sempre tem novidades, sempre tem preços menores para fazer com que o cliente esteja sempre atento e sempre visitando aquela loja. Ou seja, qual é o resultado disso? Antes de ele comprar o produto, ele sempre visita aquela loja com a intenção de encontrar uma oportunidade. Então, esses são alguns fatores, são alguns aspectos mercadológicos que nós precisamos observar no momento de determinar o preço do meu produto ou do meu serviço. Você precisa utilizar estratégias de marketing, estratégias de mercado para atrair o seu cliente. E o preço de venda é algo que chama muita atenção e você pode utilizar, é uma estratégia eficaz para alavancar suas vendas. Mas nós precisamos também saber como calcular o preço do meu produto ou do meu serviço. Como chegar a este valor? Bem, existem alguns componentes. Os componentes principais para você determinar o preço do seu produto ou do seu serviço são eles. Primeiro, o custo. Você precisa identificar o custo do seu produto ou do seu serviço. Um outro componente são os custos variáveis. E nós vimos no vídeo anterior, nós conversamos sobre o conceito, sobre as definições dos custos variáveis e dos custos fixos. Se você tem alguma dúvida, por favor, acesse o vídeo anterior que está muito interessante e vale a pena. Mas para você não ficar com dúvidas, eu vou esclarecer aqui um pouco o que seria custos fixos e custos variáveis. Bem, quando eu falo custos fixos e variáveis, nesse momento eu estou envolvendo não somente os custos, mas as despesas também, ok? E esses custos, essas despesas variáveis, são aquelas que variam na proporção
da minha produção ou da minha venda, ok? São aqueles gastos que, se você dobrar a sua venda, você também terá o dobro desses gastos. Se você triplicar, você triplica. Se você não tiver venda, você também não terá esses gastos. Quer ver um exemplo? Os impostos sobre as vendas. Se você paga ICMS, vamos supor que você está aqui, como eu, está aqui na Bahia. Então, aqui o percentual do ICMS é de 18%. Então, toda a venda que você fizer, 18%. Então, quanto mais você vender, mais você vai pagar de ICMS. Portanto, é um custo variável. Comissão de vendedores, taxa de cartão de crédito. Então, quanto mais você vender, mais você vai pagar. São exemplos de custos variáveis. Mas nós temos também custos fixos. Custos fixos são todos aqueles que não variam dessa proporção. Eles são estáveis. A produção, a venda aumenta, reduz e ele não sofre grandes alterações em função disso, ok? Então esses são os custos fixos. Eu poderia citar alguns exemplos. Eu posso citar aluguel, salários, encargos, manutenção, água, energia, telefonia e outros custos ou despesas que não sofrem grandes alterações em função da nossa produção ou da nossa venda. Então, eu falei que o primeiro componente são os custos, o segundo, os custos variáveis e o terceiro, eu já dei a dica aqui com a definição, são os custos fixos. E por último, nós temos a margem de lucro. É claro que meu preço de venda precisa contemplar a margem de lucro, não é verdade? Então, esses são os componentes que nós vamos utilizar para estabelecer o nosso preço de venda. Mas antes, nós precisamos então saber como calcular cada um deles. Vamos lá? Bem, o primeiro deles é o custo do seu produto. No momento que você vai calcular o custo do seu produto, você precisa calcular o custo efetivo. E o que eu quero dizer como custo efetivo? Bem, quando você paga a mercadoria, quando você compra uma mercadoria, você paga um valor, mas esse não é o seu custo efetivo. Por que isso? Bem, uma empresa que está enquadrada no lucro real, por exemplo, ela tem direito a recuperar tributos que estão ali embutidos. Ora, se ela tem direito a recuperar valores que estão embutidos na fatura, então esses valores não fazem parte do seu custo efetivo. Concordam comigo? Se eu pago por um valor, mas eu tenho um reembolso, então ele não faz parte do meu custo efetivo, ok? Então, nós precisamos abater os nossos impostos recuperáveis. Se nós recebermos algum desconto comercial, que é aquele concedido no momento da negociação, eles também devem ser deduzidos para nós alcançarmos o custo efetivo. Ah, mas se você pagou frete, se você pagou seguro para obter essa mercadoria, esse valor precisa ser acrescido ao valor da mercadoria para você encontrar o custo efetivo. Bem, então o custo efetivo do seu produto vai ser o custo da fatura, o valor na fatura, menos os descontos comerciais, mais o frete, mais o seguro, menos os impostos recuperáveis, ok? Os custos variáveis, eu já dei um exemplo para vocês, não foi isso? Olha só, os custos variáveis eu já dei alguns exemplos para vocês e vou repetir aqui. Bem, eu poderia citar como custos variáveis os impostos sobre venda, como o PIS, a COFINS, o ICMS, ok? Eu posso citar também o Simples Nacional. Por que isso? Porque o Simples Nacional é um percentual que você paga sobre o faturamento. Então, se o seu faturamento dobrar, você vai pagar o dobro do Simples Nacional, porque é um percentual atrelado ao seu faturamento, ok? Comissão de vendas, taxa do cartão de crédito, enfim, eu já citei alguns exemplos para vocês. Custos fixos, também já citei alguns exemplos para vocês de custos fixos. Agora, isso vai mudar
na sua empresa. Eu estou citando alguns exemplos para você conseguir compreender melhor a conceituação, a definição dos custos fixos e na sua empresa, no caso específico, você fazer a segregação particular de acordo com o caso concreto, com o caso real da sua empresa. E por fim, a margem de lucro. A margem de lucro vai depender de fato do seu produto e do mercado. Você precisa, a minha indicação é que você estabeleça uma margem de lucro que você deseja alcançar, você estabeleça algo que você almeje, mas ao final, quando você calcular o preço, você precisa analisar, fazer uma análise crítica para verificar se essa margem de lucro nesse momento ela é possível. Por que isso? Porque lembra que nós conversamos no início do vídeo sobre a questão de valor e custo? Não adianta você estabelecer uma margem de lucro altíssima e seu preço está superior ao valor que o seu cliente atribui ao seu produto. Você não vai conseguir vender. Não é verdade? Então, você precisa calcular o seu preço e depois você analisar sobre a ótica do cliente. Como o meu cliente percebe o meu produto? Será que ele atribui um valor maior ou menor a este que eu encontrei? Então você precisa fazer uma análise crítica, ok? Então, chegamos à hora então de aprender a calcular o preço do produto. Então vamos conhecer a fórmula que nos permite calcular, enfim, o preço de venda. Essa fórmula chama-se de markup. É um coeficiente que, multiplicado pelo custo do produto, vai nos proporcionar um preço orientativo, indicativo. E por que eu chamo de orientativo e indicativo? Sim, porque não o preço final. Depois que você alcançar esse preço, depois que você calcular esse preço, você precisa analisar. Está abaixo, está acima do valor que o cliente atribui ao meu produto? Ok? Então vamos lá. Markup. Para nós calcularmos o markup, nós pegaremos 100%, já vem da fórmula, tudo bem? 100% e vamos dividir por 100% menos o percentual das despesas fixas ou dos custos fixos, menos o percentual dos custos variáveis, menos o percentual da margem de lucro, ok? Menos o percentual da margem de lucro. E o que nós vamos fazer? Depois de calculado o markup, nós vamos encontrar um coeficiente. O custo vezes o markup, você encontrará, enfim, o preço orientativo do seu produto ou do seu serviço. Então observem comigo. No nosso exemplo, nossa empresa tem os seguintes custos fixos: aluguel R$ 1.000, salário R$ 5.000, encargos sociais R$ 1.000, manutenção R$ 400, água R$ 300, energia R$ 450 e telefonia R$ 150. Observem aí que eu já fiz a separação dos nossos custos fixos. Agora vamos lá. Nossos custos variáveis. No nosso caso, nossa empresa está enquadrada no lucro real. Portanto, nosso ICMS equivale a 18%, o PIS equivale a 1,65%, a COFINS 7,6%, nós pagamos uma comissão aos nossos vendedores de 5%, a taxa do cartão de crédito equivale a 2%, totalizando, portanto, um percentual de 34% sobre a venda. Então, 34% já é perdido logo no momento da venda. Agora, eu também preciso calcular o custo efetivo da mercadoria. No nosso exemplo, a mercadoria eu pago ao fornecedor R$ 35, ok? Eu pago ao meu fornecedor R$ 35. Observe que para calcular o custo efetivo eu preciso abater os descontos recebidos no momento da compra, o desconto comercial, que é aquele que vem na nota fiscal.
eu preciso acrescentar frete, seguro, todos os gastos necessários, todos os gastos pagos para ter a mercadoria disponível para eu vender. E eu também preciso pagar seguro, frete, enfim. No nosso exemplo, nós não tivemos descontos e também não pagamos nem frete nem seguro. Portanto, nós vamos apenas abater os impostos recuperáveis. No nosso caso, ICMS 18%, PIS 165% e a COFINS 7,60%. Em valores fica ICMS 6,30%, PIS 0,58, 58 centavos e a COFINS R$ 2,66, gerando então um custo efetivo de R$ 25,46. Observe que no nosso exemplo eu preciso identificar o quanto esses custos fixos equivalem em percentual. Por isso, considerando que a minha empresa vende em média R$ 100 mil, eu encontro, portanto, um percentual de 8,3%. E aqui, inicialmente, nós vamos considerar que nossa margem líquida equivale a 20%, a nossa margem de lucro. Então vamos lá para o nosso markup. Vai ser 100% dividido por 100% menos os custos variáveis, portanto, menos 34%, menos o percentual dos custos fixos, menos 8,3%, e menos a margem de lucro, que é de 20%. No nosso caso, então, nosso markup equivale a 2,67. Esse é o nosso coeficiente, é o valor, é o coeficiente que eu vou utilizar para calcular o meu preço de venda. Bem, qual é o meu custo efetivo? Qual o custo efetivo da mercadoria? R$ 25,46. Lembram disso? Então eu vou pegar R$ 25,46, multiplicar por 2,67 e eu vou encontrar, portanto, o meu preço de venda indicativo, orientativo, que eu encontro então R$ 67,99, ok? R$ 67,99. Esse é o meu preço orientativo. Vocês viram, inclusive, que nós estamos aí na política do preço quebrado. Então, estamos aí estabelecendo R$ 67,99. Mas observem, esse é o preço sugerido. Nós precisamos analisar qual o valor que o meu cliente atribui ao meu produto. Será que esse produto por R$ 67,99 será aceito pelo meu cliente? Porque se esse preço estiver acima desse valor, eu preciso ainda trabalhar o conceito do meu produto, desenvolver o conceito do meu produto para somente depois aumentar esse preço. Vocês devem lembrar do exemplo de uma marca de sandálias que há um tempo atrás nós não dávamos muito valor, não é verdade? E hoje ela é considerada como uma grife. O que ela fez? Antes ela estabelecia um preço muito baixo, ela não poderia aumentar esse preço. Então ela precisou desenvolver o conceito, mudar o seu posicionamento, mudar o conceito do seu produto e agora ela tem condições de estabelecer um preço acima até mesmo da concorrência. E é isso que nós precisamos fazer. Se esse preço ainda não é possível, vamos precisar desenvolver o conceito do nosso produto para somente depois de estabelecer um preço com a margem de lucro de 20%. Assim, o que é que nós vamos fazer? Vamos reduzir essa margem. Vamos supor, vamos calcular então aqui com a margem de 10%. Se nós reduzirmos para 10%, nosso markup, nosso coeficiente reduz para 2,11, que multiplicado pelo preço de R$ 25,46 gera para a gente um preço de R$ 53,66. Então vocês podem observar
que a gente vai ajustando, calibrando esse preço, até o momento que seja um preço de fato estratégico, competitivo. Ok? Encerramos mais um vídeo. Nesse vídeo nós conversamos sobre os principais aspectos que influenciam a formação do preço de venda e como calcular, como determinar o preço de venda indicativo. Você tem alguma dúvida, alguma sugestão? Coloque aqui nos comentários. Eu quero ouvir vocês para que nós possamos disponibilizar vídeos que atendam à sua necessidade. Afinal de contas, nosso objetivo é levar a contabilidade de uma forma simples, clara e objetiva. E para atingir esse objetivo eu preciso da sua ajuda. Compartilhe esse vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho, porque assim que nós disponibilizarmos o vídeo, você será notificado. Então, encerramos por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!